Olá, bom dia. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 21% da população mundial sofre de hipertensão. E esses números aqui no Brasil não são muito diferentes. E o que é pior, eles estão uma curva ascendente. E quais os fatores que levam a isso? O que pode ser feito para evitar esse crescimento? É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para falar sobre tudo isso, nos dar dicas de como evitar passar por essa situação, é o Dr. Serafim Júnior, que é cardiologista. Bom dia, Dr. Serafim. Muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Exato. Esse número, 21% da população mundial, e vamos trazer aqui para o Brasil também, é um número alto, não é? Muito alto. Na realidade, existe nos últimos 20 a 30 anos um aumento progressivo dos diagnósticos de hipertensão. Mesmo que as sociedades mundiais de cardiologia elas estão com critérios mais rigorosos para o diagnóstico de hipertensão, mas isso não muda. Os dados são alarmantes. Eu posso dizer que nós temos uma epidemia de uma doença cardiovascular, porque esse número é de 21 a 30%, dependendo do estudo que você for pesquisar, e sabendo que é de caráter progressivo. Existe uma perspectiva que daqui a 10 anos isso possa aumentar para 40% da população. Em 10 anos? Exatamente. Meu Deus, mas esse diagnóstico não é nada, não é nada favorável, não, porque, infelizmente, a gente ainda baseia essa medicina na que a gente chama de tratamento secundário, vamos falar dessa forma, ou seja, a gente não trata da base. É óbvio que... As causas. Exatamente. O que eu quero dizer? A hipertensão, durante muitos anos, ela foi separada em primária e secundária. Secundária, quando você diagnostica uma causa e reverte e cura. 4%. 96% primária. Que, durante muitos anos, ela foi associada ao quê? A uma causa genética. Não, a hipertensão ela é familiar. Se era familiar, não tem jeito. Meu avô teve, então eu fatalmente vou ter. Exatamente, mas não é bem assim. É lógico que o fator genético ele tem uma importância, mas como tudo, o fator genético ele está ali. Se você não mexer com ele, ele não dispara. Ele não te mexe. Exatamente. Aí é que vem o porquê desse aumento progressivo de diagnóstico de hipertensão e das suas complicações relacionadas à hipertensão. Ela bate exatamente daquilo que a gente já conversou previamente. A hipertensão ela nada mais faz parte de um conjunto de sinais e sintomas que compõem o que a gente chama de síndrome metabólica, síndrome de resistência insulínica. Então nós sabemos hoje que dessas causas de hipertensão, antigamente chamada de primária, 60% a 70% é causado por uma hipertensão que algumas pessoas chamam de hipertensão endócrina, porque é causada pela síndrome da resistência insulínica. Então se você reverte a resistência insulínica, porque é uma causa totalmente reversível, você pode evitar de ter hipertensão, você pode controlar a hipertensão, ou você pode mesmo reverter a hipertensão. Só que essa é a parte mais difícil, porque as pessoas acham que a parte mais fácil é tomar remédio. Isso, é isso mesmo. E aí é que a gente tem níveis cada vez mais alarmantes. Pessoas que tomam um antihipertensivo, associam o segundo, associam o terceiro, às vezes faz até 4 terapias para se controlar a pressão e não consegue de forma adequada. Consegue controlar, Exatamente. Esse é que é o problema. E eu acho também, doutor Serafim, que a gente está vendo esse processo cada vez em pessoas mais jovens. Sim. A gente já tem, pode dizer que já tem adolescentes com hipertensão. Mas aumentou muito a estatística desses pacientes com critérios de hipertensão. E aí, os hábitos de vida? É exatamente isso. Nós podemos combater... Se a gente trata, vamos dizer assim, para você tratar uma hipertensão, você tem medidas não farmacológicas e medidas farmacológicas. Se a gente orientar as pessoas, educar as pessoas e criar o hábito que a terapia não farmacológica, ela resolve 90% dos casos. 90%? 90% pelo menos, a gente vai. Quem não tem um exemplo da família que eu perdi 20 quilos, eu usava 3 remédios para pressão, hoje eu não uso nenhum. Isso é verdade. É exatamente isso, porque é a causa que a gente chama de endócrina, é a resistência insulínica que atua. Ela que faz reter o sódio, e o sódio passa a ser uma coisa ruim para quem é hipertenso. Ela que faz reter a água, ela que faz aumentar a resistência vascular sistêmica. Então é todo um efeito fisiopatológico que causa a hipertensão e as outras coisas associadas. Pois é, quando você muda seu estilo de vida, vamos dizer, eu já tenho hipertensão. Quando eu mudo o meu estilo de vida, mesmo já tendo ela há algum tempo, eu vou ter resultados positivos? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Mudar a prática de atividades físicas regulares, bem feitas, é uma das coisas mais importantes para a sua manutenção de uma boa saúde.
seja ela cardiovascular... Fundamentais, a gente pode dizer, né? Fundamental. E isso a gente leva em conta até a saúde mental. A gente não está falando só da saúde do corpo, a gente está falando da saúde mental, exatamente. Né? Mas por que é tão difícil as pessoas meterem isso na cabeça, meu Deus? Porque, assim, é uma opinião minha. Primeiro, dá trabalho. Você criar hábitos. Então, é muito mais fácil você dizer que não tem tempo. Que não tem tempo. Né? A minha vida é muito corrida. Exatamente. E acaba não fazendo, porque tudo na vida é hábito. Tudo na vida é hábito. A gente trabalha, lógico que a gente gosta de trabalhar, mas trabalha por obrigação. Se criasse a atividade física como uma obrigação, ou depois que vai se tornar um prazer, todo mundo iria fazer. E isso ia causar uma melhora muito grande na vida das pessoas, não tem a menor dúvida. Eu costumo dizer que o que a gente quer fazer, a gente faz, o que a gente não quer fazer, a gente arranja desculpa, exatamente. Não é isso? E a gente bota a atividade física não como uma obrigação, a gente bota como aquele apêndice. Exato. Se eu tiver tempo, eu faço, hoje meu dia foi corrido, mas o dia de todo mundo tem 24 horas. Tem tempo para tudo, basta querer. Basta querer, né? Vamos pensar assim numa alimentação básica de alguém que diz assim, eu não tenho tempo de ir para academia, eu não tenho dinheiro para me alimentar, como determinam os nutricionistas da moda, eu não tenho uma família que me dê apoio para fazer minha alimentação. Nesses casos, assim, bem clássicos, o que se pode fazer? Eu posso dizer o seguinte, diante de tanto tempo que a gente estuda, a experiência que a gente critica de vida, não existe uma dieta ideal. Existe aquela que você se adapta e que você consegue fazer um controle para a manutenção do seu peso. Então, é lógico que existem dietas que se você... eu só como... A minha dieta é composta 80% de carboidrato, 20% de proteína, gordura envolvida nisso. É difícil você manter um peso. Agora, volto a dizer... A melhor dieta que tem é aquela que você se adapta e consegue manter seu peso. Como é que é? Cada um vai ter a sua. A individualidade é que a gente vai descobrir à medida que cada um for avaliado. Cada um pode descobrir o que faz bem para ele e comparar os resultados depois e a partir disso manter esse resultado. Hoje eu costumo dizer que o açúcar faz mal? Depende. O sal faz mal? Depende. Por quê? O sal, ele não faz mal para quem é saudável, que tem um peso normal, para quem pratica atividade física. Ele faz bem. Mas o sal faz mal? Não faz mal para todo mundo. O açúcar faz mal? Depende. Se você comer de uma maneira controlada, o sal, ele é tóxico pela dose que você dá. E não porque você está usando. Então, se você tiver o controle, nada vai te fazer mal. Por exemplo, o cafezinho. Eu já tenho até vergonha toda vez que vem um nutricionista aqui ou um cardiologista como o doutor Serafim, que essa mesa é cheia de carboidrato. Culpa da minha produtora Nanda, que deixa tudo assim, viu, gente? Mas tem o pão, tem cuscuz, tem a peta, tem o suco. Suco é um vilão? Esse suco aqui. O suco, quando ele é associado a uma boa saúde, ele passa a ser um vilão. Porque existem pessoas... Primeiro é o seguinte, existe o suco natural e o suco de caixinha. E esse nunca é bom. O de caixinha... É o industrializado. Vamos deixar ele de lado. Exatamente. Vamos falar do suco natural. Qual é o problema do suco natural? O suco natural é composto por várias frutas em que elas são quebradas, onde só fica ali o quê? A frutose e a glicose. A frutose, que é o principal, ela é tóxica para o corpo, em doses excessivas. Seja a frutose química, seja a frutose natural. Então, não tem essa de que natural não, ela é menos pior, não tenha dúvida. Mas se for em excesso, ela faz mal, não tem a menor dúvida. Porque lembre o seguinte, a glicose, ela é metabolizada em peso de 80 quilos, em 80 quilos do seu corpo. A frutose, ela é metabolizada só no fígado, 2 quilos do seu corpo. Então, imagina a carga de frutose num ambiente tão pequeno. O excesso leva a toxicidade. Mas você faz a mesma proporção. Exatamente. Então, eu nem queria chegar a essa conclusão. A frutose, ela em si, se você toma um suco de vez em quando, de acordo com cada pessoa, não tem problema nenhum. É tipo comer um bolinho de vez em quando no aniversário, ele não vai te matar, né? Não, e tudo depende da pessoa. Por exemplo, um diabético. O diabético, se possível, tem que evitar. Mas se ele fizer isso uma vez a cada 6 meses, vai causar algum problema para ele? Com certeza não. O problema é que não é assim, né? Eu vou só fazer um intervalo, tá, gente? Eu não vou trocar nadinha da mesa, não. Nós vamos continuar com esta mesa e vamos continuar falando sobre os riscos da hipertensão. É um minutinho só e a gente volta já já.
Já estamos de volta conversando aqui sobre os riscos da hipertensão e os números crescentes de pessoas que apresentam agora um quadro de hipertensão. Eu estou conversando aqui com o Dr. Serafim Júnior, falando um pouquinho sobre esse problema grave. E a gente estava falando dos alimentos. Por exemplo, eu restringo muito açúcar na minha dieta, né? Então, aqui na TV, o café é normalmente com açúcar. Mas eu tomo esse aqui pela manhã, cortei o resto do dia. Isso não vai me fazer um grande mal ao longo do tempo? Não. Eu sou da teoria hoje que o equilíbrio é a chave do sucesso. Eu acho que nada que seja em excesso vai te fazer mal. Lógico, a gente está falando dos alimentos em geral. Os farináceos fazem mal, o trigo fazem mal. Fazem mal por causa do acúmulo, por causa do excesso. Se você, lógico, vamos tirar a doença celíaca, mas a doença celíaca é raríssima, né? Eu tenho intolerância ao trigo. As pessoas não têm intolerância ao trigo, elas têm intolerância ao conjunto das coisas. Trigo, leite, açúcar. Aí come de tudo o dia inteiro, realmente vai fazer mal. E tem muita coisa que entrou na moda, né, doutor Serafim? Tipo assim, eu tenho intolerância a glúten, a gente sai evitando tudo que tem glúten. É um exagero. Existe o problema hoje da alimentação é o exagero. Ou é 8 ou 80. Não precisa ser assim. Agora, as pessoas são individuais, então toda a orientação é individualizada. Para um faz bem, para outro não faz bem. Entendeu? Então, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo na minha casa. A minha esposa pode comer o pãozinho dela, o carboidratozinho dela, ou de vez em quando. Por quê? Porque ela é extremamente saudável, ela não tem resistência insulínica. Então, e ela é assim porque ela come com equilíbrio. Isso. Eu já não posso exagerar, porque eu já tenho resistência insulínica. Quando eu como, eu não tenho controle. Então, a gente tem que individualizar. Então, quem não tem controle, não deve. Quem tem controle, não tem nada demais. Então, por isso que eu falo, a dieta hoje é individualizada. Mas, Zelda, é importante falar também em relação à hipertensão, que a gente está falando muito do estilo de vida, como resolução de tudo, como atividade física, alimentação, mas lembra o seguinte, quem tem diagnóstico de hipertensão, a terapia farmacológica ela é muito importante. Pois é, isso que eu queria saber. Quem já tem um quadro de hipertensão, ele vai ter necessariamente que tomar cuidados extra. Sim, e isso envolve o uso de exatamente. medicamento. Por quê? Porque lembre o seguinte, a hipertensão, você quando bota a curva de sobrevida de uma pessoa hipertensa, uma pessoa normal, quem é hipertenso vive menos. Quando você controla essa pressão, você vive igual uma pessoa normal. Muitas vezes você só consegue fazer isso de forma farmacológica. Ou você começa um tratamento farmacológico, estimula ao máximo as mudanças de estilo de vida para depois você retirar. A desprescrição é muito importante. Mas não usar acreditando que só o estilo de vida vai resolver. Não é assim. Aí isso é se arriscar à toa, exatamente, né? Exatamente. Lembre-se que hipertensão é um dos grandes fatores de risco para a doença cerebrovascular. A gente está falando do AVC hemorrágico, do AVC isquêmico, do infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, perda de visão e outras causas. Então é importante ter o controle da hipertensão, inicialmente que seja farmacológico, posteriormente, ou seja, com as mudanças focadas no estilo de vida, você muitas vezes consegue diminuir a quantidade de remédio ou até mesmo retirar. Isso, mas tudo isso tem que ser feito com auxílio especializado, sempre. De preferência de um cardiologista, né? Um clínico que tem experiência para fazer esse acompanhamento. Perfeito. E depois receitar, vamos dizer, o desmame. Exatamente. É esse nome que chama para quando a gente está retirando as coisas, né? Então, fazendo isso, você pode sim abdicar dos medicamentos. Sim, pode, dependendo do grau de dedicação que você tem, as medidas não farmacológicas e a resposta. Isso, como o seu corpo vai reagir a tudo isso. Aí a gente volta para aquela individualidade de diagnóstico. Perfeito, exatamente. Certo. Agora, com relação à pressão. Cada dia que a gente mede, ela está de um jeito, ela está hoje, a minha é super baixinha, a minha vai 9/7, parece até que eu já estou morta. A minha é muito baixinha. Em compensação do meu marido é lá, autona, e ele fica oscilando. Aí depois, não, 17 por não sei quanto está normal, 18 não sei quanto está normal. Não, mas normal é 15. Aí a gente fica numa dúvida danada. Como é que faz então, isso? Então vamos definir isso para a coisa ficar bem clara. Isso. Pelos critérios de todas as sociedades mundiais de cardiologia. Eu não vou especificar nenhuma. Isso. Pressão alta é pressão sistólica maior do que 130 e pressão diastólica maior do que 80. Ponto. Aí, a partir daí, você tem os estágios. O borderline, que vai de 135 até 139, o grau 1 de 140 a 149, grau 2, 3, 4. Pronto. E com ou sem lesão de órgão-alvo. O que é lesão de órgão-alvo? Você está hipertenso, já teve um infarto, tem insuficiência cardíaca, tem insuficiência renal, já teve AVC.
tudo isso vai orientar a gente de ser mais ou menos agressivo no tratamento. Agora, sabe o seguinte, não existe pressão normal acima de 140. Ah, não, minha pressão normal é 16. Não existe. 16 não existe por isso. 8. Não existe isso. O senhor falou 130, 80, 13 por 8. 13 por 8. Isso vale para jovens, adultos, idosos? Lembre-se que a idade pediátrica, ela tem, a definição de hipertensão é por percentil. Então, por cada idade, altura, um grupo da população mede o percentil, então cada um vai ter um valor diferente. É um pouco diferente, mas eu posso te garantir que qualquer criança que passe de 14 ou 140 é hipertensa, não tem dúvida. Passe de 135 é hipertenso, não tem como. Porque quando se fala de percentil é para menos, não para mais. Ah, tá. Porque eu ouvi falar, quer dizer, nessa questão, eu ouvi falar que a partir de 60 anos, 70 anos, já pode chegar lá em 16, que está normal. Isso é a teoria da hipótese da curva J, porque acredita-se que a aorta ela fica mais resistente, ela fica mais dura, então ela perde a elasticidade. Então, a hipertensão isolada, sistólica isolada, ela pode não ser tão necessária o tratamento, mas não é bem isso. O problema é o seguinte, Helder, a literatura, ela durante muito tempo falou isso. Hoje ela diz claramente que a hipertensão sistólica isolada, ela tem o mesmo risco de mau prognóstico do que não seja sistólica ou diastólica. Volto a dizer, a individualidade. Eu acho que assim, a pressão sistólica isolada deixa a pessoa em 16 o tempo todo. Não está bom não. Ela tem períodos que sobe, picos. Aí é normal, assim, você pode aceitar. A pressão é dinâmica. Se você está sentado, ela está de uma maneira. Se você está deitado, ela está de outra. Se você está, dependendo do teu nível de pensamento, ela está uma coisa. Se você sobe escada. Então, ela é dinâmica também. Então, picos isolados de pressão por curto tempo vai acontecer. E não necessariamente significa que seja doença. Tá. O teste ergométrico mostra muito isso pra gente. E ela é uma doença silenciosa, né? Silenciosa em 95% ou mais dos casos. Esse fato de ser com sintomas silenciosos eu acho tão perigoso, porque você não chama a atenção do paciente por nenhum sintoma que ele diga, eu estou em perigo, eu preciso procurar um especialista. Infelizmente, às vezes, a primeira manifestação já é que é a complicação. E o que pode ter não tem nenhum indicativo que diga, olha, eu acho que eu estou tendo uma pressão alta, eu preciso procurar um médico, eu preciso me cuidar um pouquinho mais? Olha, isso é muito inespecífico, mas a gente já pode dizer o seguinte, as pessoas que estão muito acima do peso, que são sedentárias, as pessoas que são muito estressadas, as pessoas que realmente não têm esse controle, elas são de risco aumentado, então cabe um controle. Vale a pena fazer. Mesmo sem nenhum sintoma, mesmo sem nenhum sintoma. A pena. Porque os sintomas, eles são muito específicos. Eu posso dizer assim, às vezes você está hipertenso o dia inteiro, qual é o sintoma que você tem? Eu rendo mal no trabalho, eu não consigo fazer atividade, eu estou mais mole, meu raciocínio já não é mais o mesmo. Mas são coisas muito vagas. Muito vagas, que podem indicar qualquer outra coisa também, né? A correlação de hipertensão com cefaleia é muito ruim. Não sabe-se quem vem primeiro. Então a chance de você, eu tenho dor de cabeça toda vez que estou hipertenso, a chance de você estar errado é muito grande. É muito grande. É por isso que é o check-up que deve ser feito, principalmente nas pessoas que estão fora do peso, que têm a história familiar, que sabidamente não faz atividade física regular, vale a pena dar uma olhada. Então, o que vale a pena dizer também é que há luz no fim do túnel, né? Sim, sempre. Você pode cuidar de forma farmacológica ou não e ter resultados bons. Você tem a sua escolha, você pode escolher, assim, eu não quero usar remédio pro resto da minha vida. E eu posso batalhar lá no estilo de vida e talvez eu até consiga. 90% consegue. Ou eu posso usar o mínimo de medicamento. Ou eu posso usar, infelizmente, o que a grande maioria usa. Eu sou hipertenso grave, minha pressão é de difícil controle, eu já estou tomando um primeiro remédio, o segundo remédio, o terceiro remédio, o quarto remédio e não melhora. Eu não como sal. Sim, mas a base não é essa. Olha, o certo mesmo é procurar um médico, procurar um especialista, mesmo com sintomas ou não. Um simples check-up já vai indicar, né? Sim, com certeza. Um simples check-up já vai indicar. A partir daí, sim, teve um prognóstico nesse sentido, aí sim, vai fazer um tratamento, vai procurar seu caminho. Exatamente. Com a ajuda do médico, com a ajuda do especialista, com certeza você vai encontrar esse caminho. E aí sim, a sua qualidade de vida e sua curva de existência pode ser um pouquinho maior, né, doutor? Exatamente. Hoje, a medicina, hoje ela é voltada, que a gente chama de cuidado centrado ao paciente. Não é decisão do médico. O médico passa
as suas possibilidades. Verdade. E você decide o que você quer para sua vida. Escolhe o que você quer fazer. E depois não arranja desculpa, tá, gente? Não fez, não cuidou, não arranja desculpa. Porque desculpa você já sabe. É aquela história de que quando eu não quero fazer, eu arranjo a desculpa. Tá chovendo, eu não posso sair. Exatamente. Eu tô com dor de cabeça, eu tô cansada. Cansada com dor de cabeça a gente vive quase sempre, Sempre, né? sempre. Quase sempre. E hoje eu me permito, então nem se fala, né? É tô diário. Exatamente, eu vou me permitir isso, eu vou me permitir. Só que de permissão em permissão, a gente pode chegar numa permissibilidade que não tem mais controle. Exatamente Então isso. vamos procurar o caminho certo. Às vezes ele é mais difícil. É legal quando é mais difícil, tem mais desafio, a gente corre mais atrás. Coisa muito fácil nem sempre é muito bom. Vamos pelo mais difícil, principalmente em questão de saúde. Se for mais difícil é porque você tem que lutar mais para chegar àquele resultado. Então lute e chegue a esse resultado. Doutor Serafim Júnior, sempre é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Eu adoro esses conselhos assim básicos, fáceis de assimilar, que a gente pode incorporar no dia a dia, aí fica mais fácil. Tá certo. Tá? Okay. Volte sempre. Muito obrigado. O convite está feito. Muito obrigada, bom dia mais uma vez, bom dia para você aí do outro lado, que já sabe que todo dia eu estou aqui te esperando com muita informação assim, só para começar bem o seu dia. Quer mais informação? Então é hora de Ronald II com as informações do Parlamento. Bom dia, Ronald. Muito bom dia, Elda. Bom dia a todos que estão acompanhando o Café com Notícias. Seguimos firmes aqui, olha, com o Diário da Manhã no intervalo, trazendo também toda a programação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para esta terça-feira. Elda, daqui a pouquinho tem sessão plenária, as expectativas em torno da movimentação no plenário do deputado Najib Aikel. Essa movimentação deve começar a partir das 9h30 da manhã, que regimentalmente é o horário de início das sessões plenárias. Terças, quartas e quintas são os dias de sessões plenárias no Poder Legislativo Maranhense e hoje é o dia da primeira sessão plenária da semana. Além disso, a expectativa de movimentação no âmbito das comissões, com encontro na Comissão de Meio Ambiente. A Comissão de Meio Ambiente deve se reunir ainda na manhã de hoje. Ela é presidida pela deputada estadual Janaína. Ainda sobre o âmbito das comissões, no período da tarde, possibilidade também de encontro na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa, a CCJ, esta presidida pelo deputado Neto Evangelista, que funciona bem como um filtro aí para a movimentação no plenário, para a movimentação das votações dos projetos, porque nós sabemos que esses projetos passam primeiro pela CCJ para a apreciação da legalidade, da constitucionalidade, e em seguida é que seguem para o âmbito do plenário. Portanto, hoje, Comissão de Meio Ambiente pela manhã, CCJ no período da tarde e sessão plenária logo mais. A cobertura completa você acompanha pela Rádio Assembleia, também pela TV Assembleia, site e através das nossas plataformas digitais. Volto com você, Elda. Obrigada, Ronald. Obrigada a você. Tchau e até a próxima.